bora falar um pouquinho sobre solidão e criatividade, sobre como a criatividade não é necessariamente um processo solitário, tem sim seus momentos de introspecção, mas no geral é necessário sim a visão do outro para você conseguir criar. As pessoas não gostam muito de pensar sobre isso, mas eu queria começar falando de um lugar incrível que eu consegui visitar. Eu fiz um mochilão um tempo atrás, passei mais de um ano morando na Tailândia e os outros meses viajando por alguns outros poucos países, né? E aí eu passei por Paris e em Paris tem o Shakespeare Companhia, que é uma livraria onde diversos autores, grandes autores, renomados autores, criavam. E aí eles criavam em conjuntos, eles iam até esse lugar para poder criar. Eu estou aqui com o meu caderninho pra gente conseguir entender o que eu quero falar de uma forma fluida, sem necessariamente ser muito corte, porque eu quero desenvolver um pouco melhor a minha forma de pensar de um jeito que não tenha uma interrupção de fluxos no meu pensamento. Então vamos lá. O processo criativo, eu coloquei aqui, ele é solitário em sua maioria. Por que eu escrevi isso? Porque a gente sim precisa de um entendimento de quem a gente é e do que a gente quer criar. Porque quando a gente quer colocar alguma ideia no mundo, e aqui eu não tô falando necessariamente nem de uma ideia criativa, mas qualquer coisa no mundo, a gente só vai conseguir entender da onde eu quero, do que eu quero tirar e pra onde eu quero ir, da onde eu tô, pra onde eu quero ir, se eu conseguir entender quem eu sou. E a partir disso, você consegue criar melhor. E aí, pra você ter uma ideia criativa, você tem que fazer a junção de algumas outras coisas que eu vou falando aqui ao longo dos vídeos nesse canal. Foi justamente pra isso que eu criei esse canal. Então, assim, quando eu tenho um objetivo, você tem que se perguntar se esse objetivo é seu, se esse objetivo é do outro, o outro projetou esse objetivo em você, ou se esse é o objetivo social. Eu tava assistindo um vídeo sobre neurociência esses dias. Eu vou tentar, na hora da edição, colocar aqui qual o nome do vídeo. E nesse vídeo, ele falava 3 coisas. Ele falava que existe o desejo, a motivação e o propósito. E eles são 3 coisas diferentes dentro da nossa vida. O desejo é algo tipo, eu tenho um desejo de comprar um celular novo. Ou tenho um desejo de comer um biscoito recheado. Então, esse é um desejo que você vai lá, compra, sacia e acabou. Mas ele é um desejo que ele vai ficar ali, né, até ele ser saciado, ou justamente por ser um desejo muito frívolo, muito raso, né, na realidade, ele vai passar com o tempo. Depois de um tempo você vai esquecer que você tem esse desejo. Tem uma motivação, que geralmente é algo que você quer fazer, se tem ali algo que te motiva a chegar em algum lugar, receber uma promoção no trabalho, algo que te motiva a fazer conteúdo pra internet. Isso é uma motivação que pode ser de curto ou a longo prazo, e tem o nosso propósito. O nosso propósito, ele é algo que está intrinsecamente ligado a quem nós somos, e é algo que, às vezes, vai ser um propósito que vai ser um pouco menor. Às vezes, tem pessoas, inclusive no vídeo ele fala isso, tem pessoas que o propósito da vida delas é ter uma vida simples. Esse é um propósito. Eu não quero uma vida cheia de coisa, eu quero uma vida simples. Esse é o meu propósito de vida. Levar uma vida simples. Eu achei isso bem interessante. E tem pessoas que têm outros propósitos que levam pra vida toda. O meu propósito de vida, eu sei qual é, que é ser uma escritora. O meu objetivo de vida é ser uma das escritoras mais conhecidas do Brasil. Vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer porque é o que eu tô colocando a minha energia. Eu desisti disso. Inclusive, vamos falar um pouco sobre solidão? Mais uma vez, eu desisti disso alguns anos atrás. Em 2019, eu lancei 2 livros. Em 2020, eu lancei mais um livro. O livro de 2020, inclusive, falava sobre luto e depressão, dentro de uma narrativa romântica. E os meus livros de 2019 um era um romance e outro era um suspense. E aí foram livros muito experimentais, foram os primeiros livros que eu lancei. E hoje em dia, eu vejo o quão eles não traduziam tudo aquilo que eu queria falar, porque eu ainda não tinha um repertório suficiente para conseguir colocar no mundo a minha ideia de um jeito que hoje em dia eu iria me orgulhar. Mas eu me orgulho deles porque eles foram formas de me expressar e eu tentei. E isso é bem melhor do que não tentar. Só que, justamente por eles não serem livros que eles conseguiam traduzir tanto aquilo que eu queria passar, não foram livros que deram muito certo. Não foram livros que venderam muito. E aí eu fiquei frustrada porque existia uma coisa que eu ainda não conseguia entender na época. Eu fiz muitos anos de terapia, né? Depois, que é o meu próprio ego e o entendimento do que eu quero e de quem eu sou e o que o meu ego tem com isso.
Então, a partir disso, eu desisti de escrever. Eu tenho um sonho de ser escritora desde que eu me entendo por gente. Eu cresci pensando, eu vou ser escritora. Não tem um momento da minha vida que eu não pensei, eu vou ser escritora. Eu sempre tive esse sonho, eu sempre tive esse propósito que hoje eu entendo. Mas lá em 2019 eu pensei, não, não acho que eu acho que meu propósito, já lancei livro, não tem mais o que eu posso fazer, não deu certo, acabou. E aí eu sou formada em publicidade e propaganda, consegui um emprego, fui fazer um mochilão depois que as fronteiras se abriram, passei 2 anos fora do Brasil, entre 2022 e 2024, cheguei no finalzinho de 2024, voltei no finalzinho de 2024, e aí nesses 2 anos, quanto repertório, minha gente, nesses 2 anos foram 2 anos incríveis, porque eu era nômade digital, eu trabalhava para uma empresa de marketing, e aí eu viajava enquanto trabalhava. Trabalhava muito mais do que viajava, sendo sincera, porque, enfim, eu tinha muitos clientes na época para poder sustentar a viagem. E aí isso é coisa para outro motivo. O meu motivo era entender sobre quem eu sou naquela época. Não era necessariamente meu propósito. Era isso que eu queria chegar, entendeu? Então, pra eu entender quem eu era, eu precisava muito sair do meu ambiente. Porque eu entendia que o meu ambiente, naquela época, eles não estavam favorecendo a minha percepção de mundo. Eu tinha perdido meu pai durante a pandemia, né? Ele morreu de Covid. Então, assim, eu não estava conseguindo, literalmente, ser uma pessoa funcional aqui, literalmente, onde eu tô. E aqui também a gente vai falar sobre recomeços, né? Nosso propósito continua o mesmo, mas eu tô num recomeço de voltar à escrita. Eu tô lançando um livro de fantasias chamado Descendentes do Sol. Estou muito orgulhosa dele. No momento, ele tá passando por uma leitura crítica. E esse livro, ele é uma grande metáfora sobre a forma como a gente vive a nossa vida dentro de um universo mágico com romances e bruxas que eu amo sem coração em busca de vingança. Eu adoro a minha personagem principal, a Eileen, inclusive. Então, quando a gente entende que a gente precisa entender que a gente é para criar, a gente consegue perceber aquilo que faz sentido e o que não faz sentido na nossa vida. E para isso a gente precisa da solidão, voltando ao nosso tópico principal. A nossa solidão, a nossa solitude, na realidade, o entendimento de que nós estamos sozinhos com a gente mesmo, a gente tá sozinho, a gente não tá literalmente sozinho no mundo, mesmo que a gente esteja, mas isso é um papo filosófico para outro vídeo. A gente tá com a gente. E isso é o suficiente. Às vezes, as pessoas elas não percebem que estar com você mesmo é o suficiente. E aí, nisso de entender o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa chateado, o que me deixa com raiva, para poder criar a partir disso, é o que falta em muitas pessoas. Então, o começo do processo criativo, sim, ele é solitário, porém, contudo, entretanto, quando a gente vai colocar esse projeto no mundo, aí é a segunda parte, quando a gente tem a ideia desse projeto, na realidade, a gente precisa de outras pessoas, no começo, muito provavelmente pessoas que a gente ama e confia, para ter o olhar delas sobre a nossa ideia, porque às vezes a nossa perspectiva, às vezes não, né, sempre a nossa perspectiva de mundo não é a perspectiva do outro. Então pode ser que em alguma parte do nosso projeto ter o olhar do outro sobre aquilo que a gente está fazendo vai ajudar a gente a desenvolver o nosso projeto criativo muito melhor. Então a solidão, então esse negócio de tipo, o artista solitário, depressivo, que chora, não acho que seja esse o caminho para você criar. A criatividade, inclusive, ela vem de todas as emoções. Toda emoção é um motivo para você criar. A questão é que, no geral, né, essa solidão, essa tristeza, ela deixa a gente mais introspectivo. E quanto mais introspectivos nós somos, mais fácil é pra gente tentar colocar aquilo pra fora de alguma forma. Quando a gente tá feliz, no geral, a gente quer compartilhar essa felicidade com os outros. Então, a gente não canaliza a nossa felicidade em um projeto criativo, muitas vezes. Espero que você faça isso. Então, o que acontece? Eu queria que você fizesse esse exercício, né? Eu queria que você pensasse qual foi o momento que você mais se sentiu sozinho na sua vida. E você acha que você conseguiria criar naquele momento? Porque eu sei que eu não. Um dos momentos que eu mais me senti sozinha na minha vida foi quando eu era muito nova. Eu tava fazendo faculdade na URCA, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Bangu, fazia faculdade na URCA, trabalhava no centro da cidade e eu fazia
escola na Vila Valqueire. Pra quem não entende, eu ia pra pontos diferentes do Rio de Janeiro o dia inteiro. Eu dormia 5 horas por dia, eu não tinha tempo pra nada, eu tava estressada, eu tava cansada. Eu tava no começo ali dos meus 20 anos, eu tinha acabado de passar por um processo traumático enorme. Eu tinha saído da casa da minha mãe pra morar com a minha avó. Então, eu não tava conseguindo processar o que tinha acontecido na minha vida. E aí, em um momento, eu simplesmente colapsei. Eu fiquei muito doente, eu tava no trabalho e eu fiquei muito mal, comecei a ficar tonta. E eles me liberaram do trabalho porque eu não tinha condição, né? E eu tava tentando voltar pra casa, que eu não ia pra faculdade, porque eu não tinha conseguido. Só que, o que acontece? Aqui em Bangu, eu moro com a minha avó. E a minha avó já é uma senhora de idade. E no momento, eu não tinha ninguém na minha vida, no sentido de eu não poderia contar com ninguém. Eu tava literalmente sozinha. E aí, voltando pra casa, eu passei muito mal dentro do trem. E eu precisei sair numa estação muito antes da minha casa, porque do centro da cidade pra minha casa é mais de 1h30 de trem. E nisso eu eu fui pro banheiro, né, daquele trem, comecei a vomitar, comecei a ficar sozinha. E eu apaguei, eu tive tipo um leve desmaio ali de 2 minutos. Eu apaguei sentada no chão nojento de um banheiro, vomitando, passando mal. Foi o momento que eu mais me senti sozinha na minha vida, porque eu literalmente não tinha ninguém na minha vida naquele momento que pudesse entender o que eu tava passando e que pudesse me dar qualquer tipo de suporte. E quando eu paro pra pensar naquele momento, eu sei que eu nunca poderia criar algo bom naquele momento, porque eu não tinha capacidade, eu não tinha espaço mental pra poder criar alguma coisa. Então é justamente por isso que eu não acho que a solidão, o estar sozinho, seja o caminho pra você criar. Mas muitas vezes a sua tristeza te dá ali, como eu disse, um ambiente pra você conseguir organizar o que você quer passar ou para você conseguir se expressar de uma forma que pode ser sim ser criativa. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente cria, por que a gente cria, quem a gente é, o que a gente quer criar, e isso sim é um processo introspectivo. E depois a gente tenta trazer outros sentimentos e principalmente outras pessoas para dentro do nosso projeto criativo. Tenho certeza que vai ser bem mais divertido assim.